Olá, meu nome é Nathalie Pantoja, sou estudante do 8º período do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pará. Sou estagiária na Escola de Teatro e Dança da UFPA, a ETDUFPA. Sou uma mulher negra, de pele não retinta, tenho 1,54 m de altura, cabelos cacheados pretos na altura dos ombros, uso óculos. Estou vestindo uma blusa vermelha com estampas brancas. O tema do meu trabalho é gênero, raça e interseccionalidade na experiência de estudantes da Escola de Teatro e Dança da UFPA, ETDUFPA. Esse trabalho ele fala um pouco sobre a minha experiência como estagiária na escola durante a pesquisa, né, até a execução e o andamento do projeto de criação de um espaço, né, que hoje já é um serviço que é oferecido pela escola para os estudantes. Nesse trabalho eu tive a ajuda das colegas de turma Amanda Brito e Maria Cleonice. Esse trabalho ele relata a realidade vivenciada por estudantes mães que são atravessadas por questões socioeconômicas, educacionais e de assistência estudantil. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é apresentar um levantamento sobre o perfil das demandas dessas estudantes, cuja responsabilidade parental apresenta a necessidade de um espaço de acolhimento e cuidado durante o período letivo. Partimos da hipótese de que a ausência de políticas institucionais voltadas para esse público é um fator que limita e atrasa a formação de estudantes mães que necessitam de acolhimento e cuidado para seus filhos durante seus processos formativos. Diante do perfil dessas estudantes, foram trabalhados nesse artigo os conceitos de gênero, raça e interseccionalidade, em busca de refletir sobre os atravessamentos que incidem na permanência de mulheres negras que são mães na universidade. Bom, as autoras usadas nesse trabalho, que foram estudadas, né, foram a Jean Scott, a Kimberly Crenshaw e a Lélia Gonçalves. Foram usadas para obter as bases teóricas e compreender as desigualdades de raça e gênero. Temos também como objetivo nesse trabalho analisar como raça e gênero se articulam na reprodução de desigualdades sociais no âmbito da formação universitária. Compreender como as estruturas racistas e sexistas afetam esse acesso, permanência e conclusão de um curso. Analisar a importância da interseccionalidade para entender as experiências de grupos historicamente excluídos. Aqui nesse trabalho em especial, o grupo excluído que nós vamos estudar serão as mulheres negras. Bom, esse trabalho ele foi realizado uma pesquisa via Forms para todos os estudantes da escola, para fazer um levantamento da quantidade de pessoas que necessitavam de um espaço de acolhimento parental. Bom, a escola ela tem 5 cursos técnicos e 2 cursos de graduação. E temos uma disciplina que é como se fosse um TCC no final dos cursos, que ela reúne todos os 5 cursos técnicos e eles formam um espetáculo. Então, essa que se chama prática de montagem. E essa disciplina de prática de montagem, geralmente é no final do semestre, né? No final do ano, que coincide com o final do ano letivo das crianças. Então, durante esse período, surgiam as maiores dificuldades para as mães, porque elas não tinham com quem crianças, as crianças não estavam na escola, estavam de férias e tinham que levar para a escola. Iam para a sala de aula, né? Só que estavam ocorrendo os ensaios muito intensos de dança, envolviam saltos ou passos rápidos, né? O que causava preocupação, né? Tanto para os docentes como para as estudantes mães e para os estudantes em geral, porque o risco de acidente era muito grande, né? De acontecer um acidente, de repente uma criança, dependendo da idade,
sair andando no meio dos ensaios, né? E alguém cair em cima de uma criança, aconteceu algum acidente. Então, sempre quando chegava a prática de montagem, as mães procuravam, né, a coordenação acadêmica para solicitar algum tipo de ajuda, né, que a escola em si tomasse alguma providência, né, para que elas pudessem ensaiar com mais calma, né, mas que as crianças também ficassem em segurança. Então, diante dessa necessidade, né, desse relato, principalmente das mães, né, em especial delas, a grande maioria que procuravam, resolvemos fazer essa pesquisa. Lançamos os formulários, né, via WhatsApp, e para ter esse retorno, para saber o quantitativo de pessoas que precisavam, né, e qual esse perfil, traçar um perfil dessas pessoas. Bom, 92% das respostas foram de mulheres e 84% delas se autodeclararam negras, pretas e pardas, né? E 72% então estão em situação de vulnerabilidade, estão sem renda, ou estão com renda até meio salário mínimo. Algumas das discentes já recebem uma bolsa permanência, né, que é no valor de R$ 700. Então, assim, uma situação socioeconômica que impede de pagar alguém para que fique com seus filhos enquanto elas frequentam as aulas. Bom, e todas elas concordaram nessa pesquisa, né, que um espaço, né, para acolher os seus filhos melhoraria muito para o seu desempenho escolar e para a sua assiduidade no curso, porque muitas alunas faltavam aula porque não tinham com quem deixar suas crianças. Dessa maneira, surgiu o Espaço Serelep, que é um laboratório de experiências lúdicas, é uma brinquedoteca universitária que foi elaborada para criar atividades, né, oferecer atividades lúdicas para essas crianças, enquanto suas mães estudantes participam de suas aulas. Nesse trabalho, nós defendemos a necessidade de políticas públicas institucionais específicas voltadas para esse público, né, que necessita de um apoio parental para que possa permanecer na sua formação. Nós precisamos avançar nas pesquisas ainda para verificar quais os impactos que esse espaço causou na vida dessas mães, né? Qual a satisfação delas, né? O que melhorou? São perguntas que a gente tem que pesquisar mais, que criar novos formulários, né, para saber, para investigar como ficou qual foi o impacto desse projeto na vida delas, né? Também gostaríamos de avançar nos estudos para confirmar o projeto de acolhimento parental como uma política de ação afirmativa, uma vez que ela enfrenta a questão da permanência estudantil e revela que são mulheres negras as maiores demandantes dessa atenção.